Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, mais um episódio desse que é o meu, o seu, o nosso podcast, webcast aqui da Mercado e Consumo. Eu sou Gustavo Groman, editor da Mercado e Consumo, e hoje a gente vai receber aqui no Bora Varejar um velho conhecido nosso, que é o Rodrigo Catani, da Gouveia Consulting. Tudo bem, Catani? Tudo ótimo, Gustavo. E você? Tudo bem. Muito obrigado por gravar mais esse episódio aqui do Bora Varejar com a gente. Todo prazer. E ao lado do Catani, temos o Marcelo Guimarães, que é diretor comercial da Celme. Tudo bem, Marcelo? Você já vai, para quem não sabe, você já vai contar daqui a pouco o que é Celme, quais as marcas que estão ali abaixo do guarda-chuva da Celme. Obrigado por estar aqui com a gente. Maravilha, eu que agradeço aí o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar de muita coisa, mas principalmente os desafios atuais do varejo alimentar aqui no Brasil. Bora varejar, pessoal. Marcelo, começando aí essa conversa, dando esse pontapé, fala um pouco, para quem não está reconhecendo pelo nome, o que é a Celme, quais as marcas estão embaixo do guarda-chuva da Celme. Eu tenho certeza que todo mundo vai reconhecer. Maravilha. Bom, o Pastifício Celme S.A. é uma empresa que tem mais de 135 anos de mercado. Então, assim, ela é muito conhecida no trade, né, no varejo, mas para o consumidor final, ela é mais conhecida pelas suas marcas, né? Renata, Galo e Todeskine. Né? Renata é a marca de macarrão, farinha, macarrão instantâneo, biscoito, que é super conhecida. E Galo não é o galo do azeite, é o galo do macarrão, que é o macarrão mais vendido do Brasil. O pessoal confunde muito, né? E hoje o macarrão Galo é um macarrão de sêmola e tem uma presença em praticamente todos os estados brasileiros. E também a marca Todeskine, que é uma marca que a gente adquiriu há pouco tempo atrás, mas é uma marca que vai fazer 140 anos, é uma marca originária do Paraná e que foi adquirida pela Celme há uns 4, 5 anos atrás. E conta pra gente também, Marcelo, um pouco da sua trajetória até chegar na Celme. Ah, legal. Bom, eu estou há 12 anos na diretoria comercial, né? Eu venho do mercado, já fui executivo de outras indústrias, né, de outras empresas, e por fim eu tinha ido para a Fundação Dom Cabral como professor e como consultor, e o Pastifício Celme acaba atuando muito forte com a Fundação Dom Cabral. E eu fiquei 3 anos atendendo a Fundação Dom Cabral, o Ricardo Celme, que é o nosso presidente, o maior acionista da empresa, e acabei fazendo um relacionamento comercial mais próximo com ele, né? Então, como o ramo que a Celme atua é o meu ramo originário, vamos dizer assim, lá do início da minha carreira, eu sempre brilhei os olhos para esse tipo de negócio. Eu já trabalhei com produtos de limpeza, com produtos de personal care, mas alimentos na minha opinião, uma categoria mais bacana de todas, né? Não que as outras não sejam, mas... E aí acabou surgindo a possibilidade... o Ricardo havia feito uma reestruturação acionária há um tempo atrás e a empresa vinha crescendo num ritmo bastante forte e ele precisava contratar um diretor comercial. Aí ele me formalizou o convite e eu acabei, em julho de 2012, eu acabei assumindo lá como diretor comercial. Legal. E aí... para já colocar o Catani na jogada também, Marcelo, como é que você está vendo aí o momento do varejo alimentar aqui no Brasil e pelo mundo também? Na sequência o Catani entra na conversa. O varejo, assim, primeiro está passando por diversas transformações, né, diversas mudanças, né? As empresas vêm se modificando numa velocidade muito rápida, né? Algumas não estão se sustentando, outras estão crescendo de forma, eu diria, até exponencial. O Omnichannel é uma coisa que a gente fala muito, os novos canais, né? Principalmente depois da pandemia, né? O e-commerce, o cash and carry, que acabou, já é uma iniciativa antiga, mas de uns 10, 15 anos para cá ele tomou uma forma muito grande. E depois o fast commerce, que na pandemia explodiu. E, enfim, e diversos outros tipos de modalidades, né, que acabaram fazendo com que a gente precisa estar frequentemente atualizando, né, se atualizando e trazendo para dentro da empresa, para dentro do time, né,
um olhar diferente e um olhar mais atento para que você consiga, né? Porque qual é o nosso objetivo? Né? Nosso objetivo é chegar até o consumidor. E você precisa passar pelos canais para poder chegar até o consumidor. Né? Então, realmente, as mudanças são muito fortes. Né? E eu acho que vão continuar mudando por algum tempo ainda. Não sei o que você acha, mas eu acho que assim, né, as mudanças são muito fortes e muito consistentes. Né? Acho que a única certeza que a gente tem é que as mudanças continuarão acontecendo, né? Então, assim, eu acho que complementando ali o que foi dito, né? Eu acho que sim, tem todas essas mudanças de canais, né, que estão acontecendo, as mudanças de formatos, né? Os formatos, como o próprio Marcelo falou, crescendo muito na parte do atacarejo, mas também na parte de varejo de conveniência, de proximidade, né? Muitos outros formatos surgindo que às vezes a gente nem consegue enquadrá-los, né, e classificá-los tão facilmente assim. Mas o fato é que o consumidor ele é único, ele é um só, e ele quer transitar entre todos esses canais nos diferentes momentos de consumo dele e nos diferentes períodos, se é amanhã, né, se é à tarde, se é um almoço, se é um lanche, se é um produto para abastecimento, ou se é uma compra de oportunidade, ou se é uma compra para uma festa, para um evento, qualquer coisa assim. Então, acho que o grande desafio, né, de uma indústria como a Celme, e entendo que eles estão conseguindo fazer isso com bastante sucesso, é entender essas diferenças e entender que essas diferenças implicam em muitas vezes ter sortimento diferente em cada loja, ter uma precificação diferente, ter uma maneira diferente de tratar ali o visual merchandising daquela loja. Quer dizer, é um composto, né? Um conjunto de ações e de questões que envolvem muito daí do que imagino que seja um pouco do dia a dia do seu e do teu time ali, que é essa negociação, né, com os canais, que cada vez mais também é muito difícil, né? Mais competição, né, exigência de mais verbas, a busca de rentabilidade de lado a lado, então cada vez mais essa disputa acaba acontecendo, né? Mas no final do dia, o que acho que os dois lados têm que pensar é que o consumidor ele quer encontrar o produto que ele deseja, ou seja, não ter o mínimo possível de ruptura, né? Talvez ruptura zero seja uma utopia, né? Mas ter o máximo de disponibilidade, vamos chamar assim, de produtos na gôndola, e que ele encontre o que ele está procurando no preço que ele espera encontrar em relação ao posicionamento da marca versus concorrentes e por aí vai. Só isso já são desafios muito grandes, né, para fazer tudo isso acontecer na velocidade certa em todas essas diversidades de canais. Até lembrando, como foi dito, né, você está presente em todos os estados e todas as localidades brasileiras. Quer dizer, só aí também já é outro grande desafio, né, das regionalidades do nosso país. Né? Como é que é, pegando o gancho no que o Catani falou, essa coisa do tamanho do Brasil e da gente ter vários Brasis dentro do Brasil, né? Do mesmo lugar. É muito diferente, norte, sul. Como é que é isso? É muito diferente. É muito diferente. Né? O custo de servir também é muito diferente. As regionalidades são muito diferentes. Por exemplo, né? Eu acho que uma questão interessante quando a gente fala de massas secas, o mercado de massas secas, né? Que são os macarrão quando você compra no pacote e tal. Ele tem o macarrão com ovos, tem o sêmola sem ovos, é o sêmola com ovos, sêmola sem ovos, tem o comum, tem o grano duro e tem o caseiro. Né? São os tipos de massas. Né? Em cada região do Brasil, o hábito de consumo ele modifica. Então você pega, por exemplo, São Paulo capital. Quando eu falo de macarrão galo, aqui em São Paulo capital e grande São Paulo, poucos conhecem o macarrão galo. E eu falei para vocês que era o macarrão mais vendido no Brasil. E é. Por quê? Porque aqui em São Paulo e Grande São Paulo se come macarrão com ovos. O sêmola com ovos. E o galo não leva ovos. Né? O que leva ovos do nosso portfólio é o Renata com ovos e o Todeskine também tem uma versão com ovos. Então, você vai mudando, né, o hábito de consumo região por região. Então, você imagina, Nordeste é muito macarrão comum, o Sul come bastante o macarrão com ovos nas grandes capitais, nos interiores é um misto de ovos com sêmola, no interior de São Paulo um pouco mais de ovos, mas o sêmola já é muito mais presente, Centro-Oeste o sêmola é muito forte, Rio de Janeiro um pouquinho de ovos, grande mercado é sêmola, e assim
vai indo o Brasil. Então você imagina, você tem que ter o conhecimento, tem que ter esse raio-x de como funciona o hábito de consumo para você poder, a quatro mãos, com o teu cliente, né, o varejista, o distribuidor, o atacadista, o atacarejo, quem quer que seja, né, poder fazer uma estratégia certa. Imagina eu pegar e colocar um produto que não é muito consumido aqui em São Paulo, né, e fazer uma promoção grande e colocar o produto, vai ter problema, né? O produto vai ficar parado, porque o hábito de consumo ele não existe, né? Então essa regionalidade, aqui eu não estou falando, ainda não cheguei em logística, não falei de distâncias, não falei de, enfim, peculiaridades, né? Se você pegar, por exemplo, o Sul é uma cultura, mesmo os 3 estados do Sul, as culturas são diferentes. Paraná é uma coisa, Santa Catarina é outra, Rio Grande do Sul é outra. Se você pegar Nordeste, também é uma outra cultura, o Carioca é uma outra cultura, o Centro-Oeste é outra cultura, o Norte é outra cultura, o Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro muito forte, né? Mas São Paulo, sendo o motor do Brasil, é uma outra cultura, a capital interior já muda também. Então você precisa estar atento e você precisa estar olhando essa matriz de variações, vamos chamar dessa forma, né? Para você poder chegar da melhor forma e atender o teu consumidor. Através do trade, através do varejo, através de quem quer que seja, né, desses múltiplos pontos que chegam e atendem os hábitos de consumo de cada consumidor, e você precisa entender disso também, porque senão você não consegue, né? Então, Rio de Janeiro, uma outra característica legal, o macarrão mais vendido lá é pacote de 1 quilo. Vende meio quilo? Vende meio quilo, que 500 gramas é o tradicional. Em São Paulo, praticamente, a gente nem praticamente compra, né? você não enxerga o Eu não me lembro disso. De 1 quilo. E se você pegar, por exemplo, principalmente na Grande Rio de Janeiro, né, na Rio de Janeiro e Grande Rio de Janeiro, o sêmola de quilo deve representar aí algo em torno de 60% do total. Não é 100%, mas é a maioria, né? Então, você tem que estar, vamos dizer assim, entendendo de todas essas particularidades, né, para poder chegar com mais efetividade, né, a casa do teu consumidor, né, para você querer escolher a sua marca dentre tantas marcas excelentes que existem por aí, né? Esse consumidor brasileiro de tantas localidades com cultura diferente e tal, ele é um consumidor exigente? E aí também uma pergunta para os dois. Vocês entendem que o pós-pandemia mudou esse consumidor ou não? Pelo menos falando, o Catani fala num geral, mas falando no segmento de vocês, Marcelo. Eu vou começar. A pandemia mudou demais, né? Quer dizer, a grande mudança da pandemia, né, foi o hábito e o local de consumo, porque muita gente nos grandes centros almoçavam nos restaurantes, o cara não tem tempo de voltar para casa para almoçar, então o hábito de ir a um restaurante, né, seja para lazer, seja para uma alimentação durante a semana, era muito grande. Com a pandemia, mudou isso. O cara não podia sair, os estabelecimentos estavam fechados, e você passa a ter o consumo em casa. Então, muita gente que usava muito pouco produto em casa, passou a ter que cozinhar em casa. E aí ele percebeu nessa mudança, né, ele percebeu que dá para comer bem em casa também. Você não precisa ir só para o restaurante, né, para comer bem. Você pode comer bem em casa. Então, o pessoal começou a procurar marcas boas, produtos bons, procurar receitas. A gente saiu na época da pandemia com um projeto de um portal de receitas que estava no forno, que era para sair em 2 anos. Nós lançamos ele em 3, 4 meses. Né? Por quê? Porque o consumidor gosta de ter ideias diferentes através de usar o YouTube, ou enfim, alguma forma para você poder fazer a tua receita e comer bem dentro de casa. A pandemia acabou e ele voltou para o restaurante. Então voltou a consumir, né, no segmento fora do lar, né, mas ficou esse resquício, né? Dá para comer bem em casa também. Então, com isso, né, eu acho que as marcas com maior valor percebido, isso é uma coisa que a gente preza muito, a gente não trabalha com estratégia de preço, as nossas marcas são marcas que vendem valor, né? Elas são percebidas e às vezes tem uma certa vantagem, né? Porque o consumidor, quando compra para levar para dentro do lar,
né, ele quer comprar um produto onde ele tenha uma qualidade superior. E no food service, que são os restaurantes, os transformadores, eles também precisam entregar esse mesmo valor. Então a gente também vai muito bem aí. Por quê? Porque ele tem que ter um produto que performe bem. E aí a gente também se sai bem nesse canal aí. Né? Enfim, eu vejo muito por aí. Né? Então os hábitos eles vêm mudando. Com relação à exigência, né? Eu acho assim, o consumidor ele é o exigente dentro daquilo que ele pode ser. Né? Então, assim, talvez se a renda do brasileiro fosse maior, ele talvez fosse até um pouco mais. Então, ele talvez não se permita ser tão exigente por uma questão de renda. Mas ele não é bobo. O consumidor ele é muito inteligente, ele percebe as coisas e ele enxerga. Às vezes ele não tem capacidade monetária para adquirir aquele produto, mas ele tem a vontade de adquirir aquele produto. Né? Então, assim, eu acho o consumidor brasileiro extremamente inteligente e ávido por produtos bons. E principalmente no momento de crise, onde você tem uma dificuldade, às vezes você não consegue trocar o teu carro, você não consegue fazer uma viagem, mas uma coisa você tem que fazer, você tem que comer bem. Então, assim, você vai ter essa indulgência, né? E comer bem, pelo menos se eu não estou conseguindo trocar a TV, se eu não consigo trocar meu carro, se eu não consigo viajar, estou falando talvez uma classe C para baixo, você tem que ter essa permissão, né, de pelo menos vão comer bem em casa. Né? E aí os produtos com mais valor também acabam se destacando, né? Porque o consumidor acaba preferindo, vou gastar um pouquinho mais, vou pegar esse produto aqui, que eu sei que esse aqui eu não vou fazer feio, eu vou garantir, vamos amigos em casa, vão parentes e tal, em épocas festivas, Dia das Mães que está para vir agora, Páscoa que acabou de passar, enfim, são épocas que a gente tem a nossa venda, vamos dizer, bastante forte. Catani. Acho que sem dúvida o consumidor é exigente, é inteligente, como foi colocado. E ele tem hoje à disposição muitas marcas. Né? Ele tem, de fato, a competição nesse segmento que a Celme atua é uma competição muito forte. Né? Você tem grandes players, né? Grandes empresas atuando, né? Não só em massas, mas também em biscoitos. Né? Muitas multinacionais, muitas empresas nacionais de grande porte também. Então, a competição, de fato, ela é bastante acirrada nesse segmento. É um segmento bastante disputado porque, obviamente, é um segmento gigante, né? É um segmento que movimenta muitos bilhões de reais, né? a todo ano. Então, qualquer 0,1% de share significa muito dinheiro. Então, o consumidor, como o próprio Marcelo falou, começou a gostar desse hábito de cozinhar mais em casa, ter esse prazer de preparar os alimentos, preparar os produtos, esse efeito gourmetização, né, que obviamente foi exacerbado na pandemia, deu uma queda e tal, mas de alguma maneira ficou, né, se não todo dia, nos finais de semana, nas datas festivas, né, então, de fato, algum resquício ficou, e aí é um pouco dessa as escolhas que eles fazem, né? E aí, eu até uma pergunta que eu ia te fazer, Marcelo, como é que vocês estão trabalhando essa questão dos canais digitais, né, em termos de promoção das marcas, de marketing digital, para que o consumidor, quando a gente sabe, ele chega ali, ele já tem pelo menos algumas marcas que ele considera. Né? Como é que vocês estão tratando isso para pelo menos vocês estarem entre essas marcas que ele vai fazer, de repente, a opção dele ali na hora da gôndola, da prateleira? É uma boa pergunta. A gente, eu acho que está todo mundo ainda, não vou falar aprendendo, mas está todo mundo criando novas situações, né? Porque o digital é muito novo. Né? O digital é uma coisa que aconteceu e veio de forma muito rápida. Né? E a gente procura estar em alguns canais, alguns parceiros, sem citar nome aqui, e temos até uma venda bastante representativa. Né? Mas o que eu acho que é importante é que toda essa notoriedade da marca, o valor da marca, a qualidade, a confiança, a distribuição, ela é, vamos dizer assim, angariada no varejo físico. E aí, quando você vai para o varejo para o digital, você fala, essa marca aqui é uma marca que está naquela minha shortlist e eu vou comprar porque eu sei que ela é boa e o preço está competitivo e vamos nessa. Né? Então, agora, a gente precisa fazer mais ainda. A gente está correndo atrás de mais iniciativas, né?
e até eu tenho a área de marketing, né, que eu também sou responsável. A gente está com um novo gerente de marketing agora. Uma dos gols que eu dei para ele é nós temos que correr atrás de outras iniciativas para entender melhor como a gente pode melhorar mais ainda, né, essa questão aí do dígito, né? Mas o engraçado, só para complementar também o que você falou antes da tua primeira pergunta, antes da pandemia se falava em experiências, né? Mas a pessoa saía para comer bem, na média, assim, né? A pessoa saía para comer bem. Aí veio a pandemia, o cara começou a comer bem em casa. E por que ele voltou a sair para comer fora? Porque não era só a comida. Ele não queria só comer bem, era a experiência como um todo. Então, da pandemia para cá, se fala muito mais na experiência de você ir a um bom restaurante, de você estar num ambiente bacana, de você ser bem servido, de você tomar um bom vinho, uma cerveja, enfim, aquilo que você gosta, estar num ambiente bacana, né? Então, a experiência também é uma coisa que ganhou muita força, né? Principalmente no mercado de food. Eu acho que também essas redes de restaurantes, algumas... vamos dizer assim, que não conseguiram entender isso, que continuaram com aquele modelo antigo, ficaram um pouco para trás. E as que conseguiram inovar e entender este novo hábito, né, eu acho que acabaram tendo uma certa vantagem. Então, a experiência eu acho que é uma coisa muito legal. E a Celme, com as suas marcas, ela procura ajudar ao consumidor a ter uma experiência diferente também, através da qualidade, né, e da notoriedade da sua marca. Eu vou querer saber um pouco mais de experiência dos dois, mas vai ser daqui a pouquinho, um intervalo rápido, e a gente volta para falar mais sobre varejo alimentar, experiência do consumidor e muito mais. Olá, Ana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoconsumo.com.br. Voltamos nesse episódio do Bora Varejar, aqui com o Marcelo e o Catani. E eu vou, como prometido, antes da gente sair para o intervalo, né, abordar um pouco sobre essa coisa de experiência do consumidor. Eu vou perguntar primeiro para o Catani, depois dar um tempo para o Marcelo pensar, né? E depois a gente vai para o Marcelo. Que é o seguinte, Catani, cada vez mais agora o foco, tipo, o ponto de venda não é mais só ponto de venda, né? Pensando em experiências, algo mais para o consumidor, né? Como que você entende que essa trajetória tá aqui no Brasil, né? A galera já entendeu isso, já está se movimentando, já se movimentou. Como é que está isso aqui no Brasil? Acho que sim, já se movimentou. A gente vê algumas iniciativas de empresas criando, por exemplo, lojas conceito, lugares onde realmente você cria esse ambiente mais propício a essa experimentação, a essa experiência da marca de uma maneira bastante exponenciada, vamos dizer assim. Agora, para a gente ser bem realista, né? Quando a gente está falando num ambiente de varejo alimentar, né? Seja um atacarejo ou um supermercado, o quanto de experiência de fato você consegue dar ali naquele lugar, né? Então, o que a gente diz é assim, o básico pelo menos tem que estar bem feito, né? E o que é o básico, né? A gente estava até comentando um pouquinho aqui no intervalo, né? Para uma indústria de bens de consumo rápido, né, como é o caso da Celme e muitos dos seus concorrentes, né, essa execução no ponto de venda, como a gente diz, ela é crucial, ela é fundamental, né? Então, significa um pouco daquilo que eu já tinha comentado antes, né? Ou seja, eu estou com o meu sortimento correto naquela loja, pensando naquele formato, naquela localidade, naquele público que frequenta aquele local, pensando na renda, pensando nos hábitos de consumo, pensando nas marcas que ele gosta, no tipo de produto. Sim, eu estou com a minha exposição, né, bem feita, e aí entra um aspecto muito importante, porque muitas das vezes, né, na grande maioria das vezes, Marcelo depois pode me corrigir se eu estiver exagerando, esse trabalho o varejo alimentar delega para a indústria, fala, não, coloca o seu promotor de vendas aqui e eu te dou o espaço e você arruma. Então esse custo acaba ficando com a indústria também, né? Para o bem e para o mal, né? Tem uma pessoa dele ali que vai arrumar da maneira como que é o planograma, né, da marca com a exposição, mas obviamente isso é um investimento pesado, né, que é feito
porque você tem que fazer isso em cada uma das lojas. Claro que ninguém consegue fazer em todas as lojas, né? Mas nas mais representativas, nas que tem mais volume, as grandes empresas acabam tendo que fazer. Então, um pouco dessa experiência tem muito a ver com essa que a gente chama de execução, né? Muitas empresas chamam até esse modelo de loja perfeita, né? O nome que talvez muitos já tenham ouvido falar, né? O que é a loja perfeita? Nada mais é do que isso, né? Ou seja, a loja perfeita do ponto de vista do consumidor também é um tripé, né? O consumidor, a indústria e o varejo, ou seja, estou com o sortimento correto, estou com o meu share de prateleira, né? Estou com o meu facing, né? Ok, nos pontos naturais, como a gente chama, estou ocupando algum ponto adicional, um ponto extra, uma ilha, uma ponta de gôndola, qualquer coisa assim, estou conseguindo capturar um pouco mais desses outros espaços e estou com o preço correto, né? Estou com as promoções, né? Estou com os preços corretos, estou com, eventualmente, as combinações que o consumidor faz ali dos produtos da nossa própria linha, que às vezes um complementa o outro, quer dizer, do ponto de vista de lógica de quem está consumindo, né? Então, essa experiência, né, que muitas vezes numa coisa de vestuário, né, uma coisa mais de moda esportiva, fica uma coisa mais fácil da gente visualizar. Quando a gente vai para o varejo alimentar, né, numa loja de volume, né, de venda de grandes volumes, que é um autosserviço, né? Vamos lembrar que essas lojas são autosserviço, então não tem ninguém ali para te atender. Então, é exatamente essa execução que é feita, né? Seja pelo varejista, seja pela indústria, geralmente os seus promotores de venda, ou no caso do varejo, via os seus repositores, né? Ela é fundamental para que o consumidor encontre os produtos que ele quer, e aí entra um pouco do que a gente começou a tangenciar ali, né, Marcelo, que ele ia falar um pouquinho, depois ele acho que vai falar mais, que é a logística, né, que é o custo de servir, ou seja, chegar naquele ponto de venda com a frequência adequada, né, com os produtos certos, né, na frequência de reposição, para que as gôndolas, as prateleiras estejam sempre abastecidas e que não tenha ruptura, né? Nada mais frustrante para o consumidor que ir buscar um produto que ele está querendo ali para o jantar, para o almoço, para qualquer coisa, ou mesmo para completar a compra do abastecimento do mês e, puxa, não ter a marca preferida. Não ter a marca preferida ali, não ter o macarrão da Renata, não ter, quer dizer, é muito frustrante, né? E, via de regra, ele vai comprar um concorrente, né? Dificilmente, nesse ambiente, ele vai deixar de comprar e vai procurar em outro lugar. Acontece? Pode acontecer. Mas, via de regra, é uma venda perdida, né, que a gente fala. Deu stockout, perdeu venda, aquela venda não se recupera mais, né? Então, essa experiência de ponto de venda, quando a gente fala no varejo alimentar, tipicamente de autosserviço, ela está muito ligada a essa cultura de execução de ponto de venda, nisso que a gente falou, né? De ter os espaços, conquistar e manter os espaços, né? Tá com visual merchandising bacana, né? Então, tem N ferramentas, né? N adesivações, né? Wobblers e outros stoppers, N materiais de ponto de venda que as empresas tipicamente usam para se destacar no ponto de venda, né? Entra um pouco nas estratégias de merchandising, de trade que cada um tem, mas passa muito por isso na minha visão, tá? E eu vou te falar que eu não vou citar em respeito aqui, mas eu parei de ir a uma rede de supermercados, porque inúmeras vezes você não encontrava o que eu você ia, queria. Eu não encontrava. E assim, cara, isso pra mim é um negócio que me deixava maluco. Que não foi, às vezes, sei lá, por algum motivo. Acontece, né? Uma vez tal. Mas inúmeras vezes com produtos diferentes. E uma coisa é assim, sei lá, você tem lá a linha Renata, e aí tem lá o parafuso, o pene, mas, sei lá, vendeu todos os pênis e só tem o parafuso. Beleza, ok. Agora, assim, não ter nada da Renata... Exato, não é aceitável, né? Eu não vou mais nessa rede de supermercados. Eu não vou. Você é um cara de bom gosto. Tá vendo? Você é um cara exigente. Você é um cara de bom gosto. Exigente de bom gosto, Você é um né? cara de bom gosto, E sabe aí? comer bem. E aí, o que você está brincando, mas eu tenho 2 filhos de 7 anos e a gente tá num momento que, assim, vou te falar que é difícil fazer eles comerem alguma coisa. Tem uma coisa que eles comem: macarrão. Aí, tá vendo? Macarrão. É isso aí. Ontem eu fui fazer o jantar lá, macarrão. Renata, tava lá, Renata. Não tô falando porque você tá aqui, é o que tava lá. Né? Agora, dando sequência ao bate-papo, Marcelo,
Como é que vocês, como indústria, né, o que vocês fazem para tentar atingir essa experiência do consumidor, né? Quer dizer, a Catani falou um pouco aí de como a indústria pode falar que tem a ver com não deixar faltar na gôndola mesmo, né? Mas quais são as estratégias? Esse é o básico, né? Esse é o básico, né? É o básico, né? Mas é o básico, mas quando Que você muitas não vezes faz, exatamente. você põe tudo por água abaixo. Claro, né? com certeza. E aí eu queria só complementar, antes de falar um pouquinho sobre a questão aí de como a gente tem que trabalhar com isso, né? Você ainda tem que levar em consideração as categorias. Por exemplo, a gente opera mais de 135 anos com massas secas, macarrão. É um hábito de compra. Quando você vai para o biscoito, por exemplo, Exatamente. é um outro hábito de compra. Que é uma categoria um pouco mais recente para vocês, mais nervosa. né? A gente está há mais ou menos 20 anos. Porque o hábito, a ocasião de consumo do biscoito é outra. Macarrão, normalmente você come no almoço, come no jantar, né? Já conheci gente que come no café da manhã, mas é meio raro, né? Mas assim, então você compra, até a compra de abastecimento, você tem lá 1, 2, 3, 5 pacotes, depende da quantidade de vezes que você come, né? Por semana e tal. E biscoito é diferente. Biscoito você pode comer agora, eu posso pegar no teu intervalo aqui, pego um pacote de biscoito aqui, um cookies de 40 gramas que a gente acabou de lançar, que vem 4, podia estar comendo aqui. Eu posso comer no carro, eu posso comer na faculdade, na escola, eu posso comer no café da manhã, eu posso comer no escritório. Então, a ocasião de consumo ela é diferente. Então, a ocasião de compra também muda. E aí, a forma como você se posiciona no ponto de venda é completamente diferente. Então, você tem que estar atento a isso. E aí, cada companhia tem a sua estratégia. Obviamente que eu não vou falar muito da gente aqui, mas a gente está aprendendo, a gente tem uma curva de aprendizado na categoria de macarrão muito maior que na categoria de biscoitos, mas a gente vem jogando, né, nessas categorias. Macarrão instantâneo também é uma categoria nervosa e farinha também é uma categoria nervosa. A gente acabou de entrar agora a farinha Renata, que todo mundo conhece como sendo uma das melhores, ou a melhor farinha do mercado, uma farinha premium, né? A gente entrou agora com a Renata Dia a Dia, que é um produto no mainstream, que a gente vai brigar aí numa categoria intermediária, com um produto de boa qualidade, tá certo? Que não é igual a Renata Super Premium, que a gente deu o sobrenome Super Premium, mas que é um produto que leva o nome Renata. Ou seja, eu tenho que continuar entregando, de certa forma, valor para aquele consumidor que foi lá e confiou no nosso produto, comprou a nossa Renata Dia a Dia. Né? Então, assim, são categorias que são nervosas e são diferentes. O que é farinha? Farinha é commodity. Então, todo mundo trata, a maioria dos varejistas, atacarejos, é commodity, é o cara de commodity que compra. Né? Então, assim, como é que eu trabalho isso? Né? Eu estava num cliente semana passada, eu achei muito interessante, eles vão pegar uma parte da loja deles só para transformadores. Por acaso é um atacarejo. Só para transformadores, eu achei bárbaro. Porque é meio misturado. Então eles vão fazer um negócio muito legal. Né? Então, assim, a gente lançou a Renata Dia a Dia de 5 quilos, que é exatamente para o transformador. Atender esse público. Né? Então, para poder atender esse público. Então, assim, a gente estava muito interessado em fazer parte do posicionamento nesta região da loja com o nosso produto 5 quilos, que é destinado para esse público. Né? Então, são essas as experiências possíveis. Né? E fora isso, tá, para complementar um pouco mais ainda a resposta dele, é muito mais difícil você investir em experiências com os produtos de consumo rápido do que você investir em experiência quem vende automóvel, quem vende televisão. Quem vende, né, computador, smartphone, é mais fácil para esse cara, entendeu? Óbvio, é um produto mais caro e tudo mais. Mas então o que a gente faz? A gente procura dar tudo aquilo que a gente procura entender o que é importante para o nosso consumidor. Então, por exemplo, a gente investe muito em receitas. Porque parece uma coisa óbvia, mas para a gente é muito importante. Né? Se o consumidor quiser fazer um espaguete à carbonara, por exemplo, ele tenha na nossa marca, no nosso portal de receitas, o melhor espaguete à carbonara que ele pode comer. Né? Então ele vai lá no Renata, no portal de receitas da Renata, e ele vai ter lá como fazer o espaguete à carbonara de uma forma muito bacana.
um filme muito bem feito e tudo mais. Então, isso é um investimento que a gente faz também em experiência. É um estímulo à demanda, né? O nosso investimento em mídias sociais para poder comunicar isso também, Instagram, Facebook, YouTube, agora entramos no TikTok também e tal, também é muito importante para você. O consumidor está mudando, né? Ele é mais jovem, tem o consumidor de meia idade, né? Que às vezes consome menos esse tipo de... Agora não mais, né? Agora está todo mundo consumindo, né? Até 80, 90 anos estão consumindo, e isso é muito bom, né? Mas assim, principalmente o consumidor, eu vejo pelas minhas filhas, quando elas vão cozinhar, elas estão lá com o smartphone, pegando fazer uma receita nova hoje, pai. Né? Ela pega lá e vai pegar uma receita de um determinado prato que ela quer fazer, ela vai procurar no YouTube, enfim, em algum lugar, né? Então é o hábito, mudou, né? Você não usa mais aquele coisa do livro da avó, né? O livro da avó, né? Aquela coisa, não, hoje em dia. Então esse tipo de atividade a gente tem feito algumas iniciativas importantes, porque a gente entende que o nosso consumidor, por ser um consumidor bastante exigente, né? E a gente respeita isso e quer continuar sempre entregando com a nossa proposta de valor um produto de qualidade e que vale aquilo que ele está, vamos dizer assim, recebendo quando ele compra aquele macarrão Renata, aquele macarrão Galo, aquele macarrão Todeskine, aquele biscoito, aquela farinha, aquele macarrão instantâneo. Ele comprou aquele produto do Pacifício Selmi, né? Ele tem a certeza de que ele vai estar consumindo um produto bom e que vai gerar depois uma experiência bacana. Vocês estão indo além do produto, né, na experiência, estão cercando ali, como você falou dessa parte das receitas, né? Você está cercando o consumidor além do produto, né? Estimula a demanda, né? Está estimulando a demanda, que é o correto, né? E aí você vai criando esse círculo virtuoso, né? Cada vez que ele procura uma receita, ele acha uma receita legal ali, ele consome o produto, gosta, vai consumir mais, vai indicar para outra pessoa, quer dizer, vai criando realmente um estímulo para consumir mais os produtos. E o que o Marcelo falou realmente das categorias é realmente muito importante, porque se você pega essa categoria de biscoitos, aí você começa a entrar em detalhes, né? É biscoito doce ou salgado, são categorias diferentes. Ele citou o cookies, que pode ser para um lanche, pode ser para o filho levar na lanchinho da escola, ou pode ser para o café da manhã. Então, de repente, pode ser mais vendido também numa loja de conveniência, uma loja de proximidade. Padaria. Uma padaria, diferente do macarrão mais tradicional que não, mas de repente o instantâneo sim. Então, são muitas nuances, né, que de fato tem que entender quais são as jornadas de consumo que os consumidores, as pessoas estão fazendo, e quais são os canais que estão mais adequados a esses produtos, né? Para que realmente a gente componha um mix adequado e tenha realmente uma solução mais completa. Mas, de fato, passa por toda essa questão que foi dita, né? Mix, localidade, regionalidades, né? O grau de concorrência em cada lugar, os hábitos de consumo de cada lugar, que são muito diferentes, né? Você pega biscoito, por exemplo, tem gente que vai tomar com leite, outro vai misturar com manteiga, outro com requeijão, outro com queijo, outro puro, e aí vai, né? Então, mas precisa entender isso, deveria entender. Isso faz toda a diferença na hora de você justamente gerar esse estímulo à demanda, né? Então, e até eventualmente criar outras categorias, né? Criar categorias adjacentes, criar outros produtos, né? Com base nessas experiências que o próprio consumidor, da maneira como que ele consome, né? Vai mostrando pra gente, né? Mais um complemento. A nossa equipe de merchan, a gente investe bastante, né? E incentiva a criatividade. Cara, a gente tem cada trabalho bacana. Imagina. Sabe? Em épocas sazonais, por exemplo, Dia das Mães, Páscoa, Natal, Dia dos Pais. E o pessoal, a gente tem uma premiação que a gente faz, a gente tem uma campanha anual, né? E isso acaba motivando o cara a sair um pouco, pensar fora da caixa, porque, sabe, não adianta eu só lá, eu não posso ser só um mero repositor. Sim. Eu tenho que ser um promotor. O que é o promotor de vendas? É um cara que promove a venda. É isso. Eu tenho que promover a venda. Promover a venda não é só você pegar e colocar na gôndola ali dentro daquele planograma que foi determinado pelo varejista. Beleza, mas escuta, olha aqui, ó, agora a gente está... vou dar um exemplo. Agora é a época Dia das Mães, vende-se muita lasanha. Né? Então a gente busca
promover, né, bastante lasanha, a lasanha Galo, a lasanha Renata, a lasanha Todeschini, que foi acabamos de lançar, nós não tínhamos a lasanha Todeschini. Então a gente está promovendo, né, exposições onde a gente obviamente consegue fazer isso, não são em todos os pontos de venda, mas os que a gente tem um relacionamento que é permitido se fazer isso, que fica muito bacana, né? Então a nossa equipe de merchandising é muito fera, né? Eles conseguem tirar e fazer trabalhos magníficos, né? Magníficos. E aí, obviamente, tem todo o marketing por trás, dizendo o que pode, o que não pode, que marca vai com qual, as cores, e tem todo o manual de uso da marca e tudo aquilo que, obviamente, tem que ser, obviamente, tem que ter um guia, né? Senão fica uma mas bagunça, assim, né? E a gente também vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo, né? Sim. Mas eu acho que isso é bacana também. Não, isso que você falou do fora da caixa, acho que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de mundo mesmo, de avanço e tal. E aí, indo para a nossa reta final aqui no bate-papo, queria perguntar para vocês dois, né? No momento de avanço tecnológico, de geração Z, geração alfa chegando, que são pensamentos diferentes, né, tal. Quais são aí as grandes oportunidades e os grandes desafios também do varejo alimentar aí daqui para frente? Acho que existem... Bom, os desafios são muitos, né? Primeiro que, como o próprio Marcelo falou, as pessoas querem comer bem e tem uma preocupação muito maior hoje em dia com a saudabilidade também. Querem comer saudável, né? O que não significa que em algum momento ela não vai comer alguma coisa que ela sabe que engorda mais ou que seja mais, que tenha mais açúcar. Isso é outra história, né? E tem a ver com indulgência, mas ela tem um lado, sim, de procurar ter mais uma preocupação com o bem-estar que está ligado não só à alimentação, mas o estilo de vida, fazer exercícios, enfim, uma série de coisas. E o varejo alimentar tem esse desafio, né, de cada vez de estar sempre antenado com o que o consumidor está buscando. Senão ele vai migrar daquele ponto de venda para outro lugar. Né? Não só como você deu o seu exemplo pessoal, no que era um caso limite de não encontrar repetidamente várias marcas que estavam na sua preferência e você se irritar com aquilo e em algum momento falar, não vou mais nessa loja porque cansei, né? Não necessariamente nessa situação limite, mas de alguém que está sempre fazendo mais do mesmo, não está promovendo nada, não está promovendo um estímulo, uma degustação, né? Que também, você falou de pandemia, na época parou tudo, né? Hoje em dia você vê muito menos até do que tinha antes, né? O pessoal meio que parou, né? Eu tenho pelo menos visto bem poucas coisas assim, né? Em termos de geração de novidades. Então, eu acho que o varejo, principalmente o alimentar, por ser um autosserviço, tem esse desafio de estar sempre antenado com as coisas novas que estão acontecendo e tem um desafio grande também, né? Vamos nos colocar no lado dele também, né? A gôndola é inelástica, ela não aumenta o espaço e ele pode, obviamente, né, se começa a crescer o consumo de determinada categoria, ele começa a ampliar isso e roubar um pouquinho de espaço de outras coisas, mas chega uma hora que não tem mais para onde correr, né? Então, as escolhas são difíceis, né? Quanto ele destina de espaço para cada coisa é muito complicado. Então, tem muito a ver com o giro, tem muito a ver com a proposta de valor, tem muito a ver com que se ele quer ser reconhecido naquela categoria, né? Mais ou menos como o Pão de Açúcar lá atrás fez com quero ser reconhecido por azeites, por cafés, por vinhos, etc, etc. Começou a fazer movimentos assim, mas tem muito a ver com tudo isso, do varejo alimentar estar sempre antenado e conectado com o que o consumidor quer. Né? E muitas vezes a gente vê um pouco mais do mesmo, né? O básico ali, né? Produto, preço, promoção, nada de novo, nada que estimule um cross-selling, nada que estimule uma compra combinada de alguma coisa, nada que, por exemplo, já fala, olha, a receita do espaguete à carbonara lá da Renata, por que não de repente já comprar tudo isso pronto para ser adquirido de uma vez só, né? Difícil de operacionalizar? Ok, entendo que seja difícil, né? Mas às vezes, por exemplo, no e-commerce não é tão difícil assim. E muitas vezes a gente nem assim vê essas coisas acontecendo, né? Numa loja de poder aquisitivo maior, uma loja um pouco mais premium. Então, a gente não falou também, né? Mas as lojas também começam a oferecer muito mais alimentos prontos, né? Porque, obviamente, tem a ver com conveniência do consumidor, praticidade, tem a ver com margem para ele também. Então, tem outras coisas que eles poderiam explorar mais e a gente vê que ainda estão
tateando, né? Estão começando a sentir um pouco a temperatura da água ali, eu acho. Marcelo? Não, eu acho que essa questão aí das novas gerações, né, a gente tem que estar muito atento. A Celme, ela está investindo muito na forma de se comunicar, né, com as diversas faixas etárias, né? E uma das coisas que a gente está fazendo, além do Instagram, do TikTok, que eu já falei aqui, a gente investe muito no marketing esportivo, porque isso é uma coisa que traz um valor, vamos dizer assim. Eu sou um pouco cético com essa questão de saúde, saudabilidade e tal, mas assim, isso é uma tendência, eu não posso negar isso, né? E aí, ao investir, a gente tem um time de vôlei que a gente patrocina, que é o Renata Campinas, que inclusive está nos playoffs agora da Liga, está indo bem, ganhou o primeiro jogo, a gente agora tem que ganhar mais um para poder passar, né? E, assim, é um investimento que a gente já está há mais de 5 anos fazendo, e é um investimento que a gente começou fazendo sem saber muito onde ia dar isso, sabe? Testou, né? E a repercussão é espetacular. Por quê? Porque eu estou ligando o nome da minha marca, Renata no caso, né? Porque é o Renata Campinas, eu estou ligando a uma coisa boa, uma coisa de valor, uma coisa positiva e que pega as pessoas do 8 ao 80. Quer dizer, quem não gosta do esporte? O vôlei é um esporte, depois do futebol, é um dos esportes mais bem reconhecidos no Brasil. Né? Então, eu acho que esta forma de chegar até o consumidor, a gente está procurando se adaptar aos novos momentos. Né? Porque senão a tua marca acaba envelhecendo e você acaba deixando de ter os teus consumidores mais jovens. Né? E você precisa criar as conexões, né? Dos atuais consumidores e angariar os novos que estão chegando. Né? E aí a gente tem uma campanha com Renata que a gente fala muito de emoções. Né? Então a gente liga muito as emoções da família, da avó, da mãe, né? Aquela coisa, eu me lembro aquele doce que eu fazia com um determinado tipo de biscoito e que minha avó fazia, agora eu quero fazer também. Né? Então a gente entra, faz todo o link. Então, conexão emocional, essa conexão é uma coisa muito importante para a gente. A gente entende que isso é fundamental. Porque eu não tenho como... Eu gostaria de pegar aí 10 mil lojas, fazer degustação em 10 mil lojas. Né? É difícil, né? Custa muito caro isso. O custo dessa operação, ninguém consegue bancar um negócio desse. Sim. Então, como é que eu faço isso de uma forma mais inteligente? Né? E é por isso que a gente busca essas iniciativas, que são iniciativas do nosso marketing e que acaba funcionando, porque a gente também é uma empresa nacional, é uma empresa que, obviamente, como todas as companhias, né, a nossa capacidade de investimento ela é limitada, o nosso número de pessoas é limitado, então não dá para fazer tudo o que você quer. Né? Você tem que fazer escolhas. Né? Que escolha que eu vou fazer? Qual é a escolha que eu vou fazer para poder me linkar à nova geração que está chegando? Então a gente andou por essa linha aí. E tem funcionado bem. A gente tem tido resultados bastante positivos. Sempre tem o que melhorar, não há dúvida. Né? A gente está sempre em reuniões, avaliando, faz pesquisas e a própria agência traz sugestões e nós vamos melhorando, enfim. E isso tudo é um processo contínuo. Né? É que nem unha. Né? A gente fala de custo. Né? Esse negócio também está mudando toda hora. Né? Então, assim, a gente tem que estar toda hora também melhorando e modificando e atualizando para poder estar em conexão do 8 ao 80, porque você não pode estar só com um ou com outro, você tem que estar com todo mundo. Né? Então, é mais ou menos essa é a linha que a gente toma e tem funcionado bastante. Legal. Para finalizar o nosso episódio aqui do Bora Varejar, vou pedir para o Catani já fez isso outras vezes. Vou pedir para vocês olharem para a câmera da verdade, que é essa daqui, que é o nosso momento check-out, e dar o recado final, que pode ser sobre o que a gente conversou ou sobre qualquer outra coisa que vocês quiserem falar para a nossa audiência. Quem começa? Pode começar, Marcelo, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer aí ao pessoal que me convidou, ao Gouveia, a toda a turma aí do podcast. É muito bacana poder estar aqui trazendo um pouco das nossas experiências, trazendo um pouco do que acontece, às vezes por detrás, né, dos bastidores. Né? Às vezes parece tão fácil a gente ver
um produto nosso no ponto de venda, né? Mas toda a história, todo o processo, né, que a gente teve que se envolver, e processo de produção, compra de matéria-prima, logística e etc., para poder chegar lá na hora o consumidor às vezes vai lá, pega o pacote, consome e tal. Isso tudo tem uma história que nós da Celmi fazemos com muito carinho para o nosso consumidor e fazemos a gente leva muito a sério, né, essa questão de proposta de valor, né, que quando o consumidor compra um produto, seja a Renata, seja a Galo, seja a Todeskine, que ele tenha certeza de que ele vai levar um produto com valor. E não é só um produto que custa mais barato, né? E sim, ele vai ter esse composto, né, de tudo aquilo que a gente falou aqui, de uma forma que vai ser agradável e ele vai falar, puxa, vou voltar a adquirir novamente esse produto porque esse aqui valeu a pena. Então a gente tem esta essência, né? Essa é uma essência do nosso presidente, é uma essência da família que foi fundadora, hoje está na 4ª geração, né? E a gente quer passar isso para todo o nosso time, seja time comercial, seja qualquer outra time industrial, time de logística, para que a gente possa todo mundo de uma forma só poder entender qual é o nosso maior objetivo, que é chegar até a casa do consumidor. Então pode acreditar que os produtos da Celmi são feitos desta forma e com isso você pode consumir com bastante tranquilidade. Muito obrigado. Catani. Eu acho que é bom agradecer, né, o pessoal da Mercado Consumo, agradecer o Marcelo, o pessoal da Celmi. Eu acho que assim, sempre é muito bom porque a gente sempre aprende coisas novas, né? A gente aprendeu um monte de coisa aqui sobre macarrão, sobre os tipos, né? Sobre biscoitos, sobre um pouco do que eles estão fazendo ali, seja no digital, seja nesse investimento em marketing esportivo, seja nessa questão de execução do ponto de venda que ele comentou, nessa questão da criatividade no uso do merchandising. Então, acho que sempre é um prazer estar aqui, sempre é muito bom, porque a gente aprende com as empresas, aprende com as experiências de cada um, né, enfrentando e superando os desafios do dia a dia. Então, só queria deixar o agradecimento aí a todos. Eu gosto de falar que eu entro num Bora Varejar e eu sempre saio dele melhor do que quando eu entrei. E, mais uma vez, é isso que acontece. Catani e Marcelo, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, por estarem aqui no Bora Varejar. Você que nos acompanhou até agora, espero que tenha gostado tanto quanto eu gostei. Não deixe de clicar no sininho, se inscrever no canal, deixar o seu like. Assim esse conteúdo vai para mais gente. E muito obrigado, até a próxima.